Fala galera, tudo bem? Professor Marden Moura com você aqui para mais uma aula, a aula 5 do módulo 2 do nosso curso de Filosofia para a UES, um projeto do curso de Humanas GIFs. Hoje, pessoal, nós estamos juntos para trabalharmos uma temática fundamental, essencial e central dentro das escolas helenísticas. Na última aula sobre as escolas helenísticas, nós abordamos, como o edital da UES chama, a chamada felicidade no epicurismo. E hoje nós vamos falar da felicidade no estoicismo. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, as escolas helênicas ou helenísticas ou escolas do helenismo, tanto faz, elas têm um objetivo. Elas estão criando ali uma receita de bolo, uma teoria que visa fazer com que as pessoas, ao seguir essa teoria, elas consigam chegar à felicidade. E essa felicidade só pode ser conquistada, obviamente, pela chamada ataraxia, que nós sabemos, nós vimos isso na última aula, é a chamada imperturbabilidade da alma, tá? A felicidade no estoicismo é também uma temática que está no segundo tópico do edital da UES, que é o tópico relacionado à ética, tá? Aqui, quando nós falamos de felicidade no estoicismo, nós estamos falando da felicidade para uma determinada escola dentro do período helênico, o estoicismo, que é a chamada filosofia da Estoá, fundada por Zenão. E cuidado, esse não é o Zenão pré-socrático, o Zenão de Eleia, discípulo de Parmênides. Esse Zenão é o Zenão de Cício, ou, como alguns preferem, Zenão de Cítio, tá certo? Observe, dentro do estoicismo, essa felicidade ela vai relacionar o homem à natureza. Por isso, o homem, ele se nos apresenta como um microcosmo. Professor, o que é que seria o homem como um microcosmo? Significa que esse homem, ele é parte integrante da natureza. E, portanto, a natureza seria um macrocosmo, fazendo que esse microcosmo, que é o homem, esteja sempre integrado a essa natureza. Nesse sentido, qualquer ação do homem que vá de modo contrário àquilo que a natureza proporciona é uma ação que vai tirar o homem da direção, do caminho da felicidade e lançá-lo na direção de uma infelicidade. É por essa razão, pessoal, que a ética dentro do estoicismo, ela vai ser considerada uma ética determinista. Por quê? Porque o ser humano ele está determinado, se ele quiser alcançar a felicidade, a viver em harmonia com o cosmos e, portanto, com a natureza. O ser humano precisa empregar suas forças, a sua vida, diante dessa situação que é o mundo natural, que é o cosmos. É sempre importante a gente dizer que dentro desse estoicismo, nós vamos ter a noção, presta atenção, além de determinismo, daquilo que esses estoicos chamam de fatalismo. Mas, Marden, professor, o que é que seria esse fatalismo? Quer dizer que nós não podemos nos preocupar com aquilo que é o nosso futuro, porque fatalmente as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer. A natureza, ela já tem uma livre determinação em si e o ser humano, ele não pode mudar a direção fatal que a natureza propõe para ele e para todos os fatos sociais que estão dentro dela, o que acontecem dentro dela. Portanto, se preocupar com o futuro, ter medo do que virá acontecer, é simplesmente uma ação que vai de modo contrário àquilo que a natureza propõe, planeja. E, portanto, você não é feliz se você se preocupar em demasia com aquilo que possivelmente virá acontecer no futuro. O estoico, então, é esse que, ao viver em harmonia com as leis da natureza, que viver em harmonia com as leis da natureza é aceitar livremente o destino, sem se preocupar com aquilo que virá acontecer. É sempre importante relembrar que esse estoicismo, por causa
noção de determinismo vai influenciar fortemente a ética cristã, certo? Mas não só por essa questão do determinismo, mas porque, para o estoico, para que uma pessoa consiga de fato alcançar a felicidade, essa pessoa ela precisa aprender a desenvolver dois conceitos centrais, que é o conceito de apatia. O que é apatia? Literalmente, apatia, ausência de paixões. Professor, o que são paixões? Paixões, tá? Significa sofrimento. A palavra apatia é a negação do pathos. Pathos, em grego, significa paixão, que é igual a sofrimento. Então, se você nega o sofrimento, você está negando a paixão. Você tem ausência de sofrimento, você tem ausência de paixões. E, gente, isso é importantíssimo, porque o que o estoico está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que todos nós precisamos de quê? Todos nós precisamos, para alcançarmos a felicidade por meio dessa ataraxia, que é a imperturbabilidade da alma, nós precisamos de tranquilidade. Portanto, nós não podemos estar influenciados pelos sofrimentos, pelas paixões. E a autarquia? A autarquia é aquilo que vai precisar o ser humano desenvolver para ele conseguir gerar a apatia. O que é então a autarquia? É o autodomínio, o autocontrole, ou simplesmente o domínio, certo? O domínio de si. Esse domínio de si, segundo a corrente do estoicismo, vai trazer ao ser humano a virtude. E essa virtude vai levá-lo a uma vida feliz, que é uma vida sem preocupações, sem nenhum tipo de perturbação interior, fazendo com que o ser humano, ele, conformado às leis e às prescrições da natureza, alcance aí a sua paz de espírito e consiga, sim, por meio dessa virtude e por meio dessa ataraxia, a chamada eudaimonia. E o que é eudaimonia, professor? Eudaimonia é nada mais, nada menos que felicidade. Eis o nosso querido estoicismo. Tudo de bom, abraço grande e a gente se encontra na próxima aula ainda do módulo 2, que é o módulo de ética. Vou sair da frente para vocês tirarem o print. Beijo no coração e até a próxima.